Você sabia que o pão francês não existe na França, que é fake? De francês, somente inspiração. Quer saber mais? Então vem comigo. Senta que lá vem história gastronômica by Mr. Katz. Pão francês é uma unanimidade na mesa dos brasileiros. Segundo a ABIP, Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria no Brasil, é consumido mais de 2,3 milhões de toneladas de pão francês. Em média, cada brasileiro consome 33,5 kg por ano. É muito pão, não é? De francês, ele só tem um nome. A receita é brasileira e apenas inspirada na culinária francesa. Reza a lenda que a sua primeira aparição foi no Rio de Janeiro, no século XIX, quando Dom João VI e sua corte se instalaram por aqui e passaram a incentivar a importação da farinha de trigo branca, pois durante o período colonial brasileiro, os pães eram feitos com a farinha de mandioca, milho ou até de centeio e tinham um aspecto mais rústico, com uma casca grossa, ou o padrão de pão português, passavam por um longo período de tempo no forno, adquirindo uma coloração escura e um aspecto pesado. A outra história conta que no século XX, a elite brasileira viajava para a França, e lá conheceram um pão de casca dourada, miolo branco e bem saboroso e cheiroso, a baguete, tradicional até os dias de hoje nas boulangeries parisienses. E ao voltarem para o Brasil, pediram para os seus cozinheiros reproduzirem esse pão. A receita levava farinha de trigo branca, fermento biológico, ovos e posteriormente adaptando sal, açúcar e a margarina. Nascia então uma criação completamente brasileira, mas com nome de francês. O jornalista gastronômico José Antônio Dias Lopes prefere a versão que relaciona o nome pão francês à farinha. Durante o reinado de Luís XIV, a França se tornou uma grande produtora de farinha de trigo branca, e essa farinha passou a ser chamada de farinha francesa em todo o mundo. Apesar do pão francês ter nascido no Brasil colonial, demorou para se popularizar, pois no início era restrito à mesa apenas da elite. E foi no século XX, quando a farinha de trigo branca se tornou mais acessível, pois o estado de São Paulo ganhou 2 moinhos, o Moinho Matarazzo, fundado na capital em 1900, e o Moinho Santista, em 1905, em Santos, que o pão francês foi parar nas padarias e virou um sucesso absoluto. Foi nesse momento que o pão francês deixou de ser um pão comprido e ter um formato menor, um pouco mais arredondado. Ganhou tamanho de unidade para ter uma porção individual e evitar assim o desperdício. Hoje em dia não é exagero dizer que um pão francês de qualidade faz a fama de uma padaria. Um pão francês leva, além de farinha de trigo, água, fermento, açúcar e margarina, e deve pesar 50 gramas. E para que o consumidor não seja lesado quanto ao tamanho, a partir dos anos de 2006, tornou-se obrigatório vendê-lo somente. Nosso querido pão francês também leva outros nomes, conforme a região do Brasil. No Rio Grande do Sul é chamado de cacetinho. Na Bahia e Minas Gerais, pão de sal. No Ceará, carioquinha. Na Baixada Santista, média. No Rio Grande do Norte, pão de água. Em Pernambuco, pão de Jacó. Em Santa Catarina, pão de trigo. No Maranhão, massa grossa. E no Pará, careca. Se faltou algum nome, comenta aí. Espero que você tenha gostado. Quer saber mais? Então fique de olho na série. Senta que lá vem história gastronômica by Mr. Katz. Bigadu, beijoca! Mr. Katz Receitas, cozinha na prática. Inscreva-se, curta e compartilhe.